Então vamos resolver essa questão de química do vestibular unificado da UFSC, IFSC e IFC 2023, caderno de provas é o azul, prova 2. A questão é a 35. Então ele diz, na rotina doméstica é comum que as pessoas sigam receitas caseiras para potencializar a ação de alguns produtos de limpeza. O fato é que essas misturas têm resultado no aumento do número de acidentes domésticos, uma vez que certas misturas podem levar à formação de produtos tóxicos. Uma das receitas caseiras mais conhecidas consiste na mistura de vinagre, que é uma solução de ácido acético, CH3COOH, com bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Nesse caso, a mistura pode ser perigosa, mas também pode levar à inativação dos reagentes. A equação química que representa a reação entre essas espécies está descrita abaixo. Então ele deu aqui para a gente a reação química do bicarbonato de sódio mais o ácido acético. Aí vai produzir o CO2, que é um gás, vai formar água, vai liberar o cátion sódio e vai liberar o ânion, o acetato, que é derivado do ácido acético. Aí ele fala aqui, sobre a reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido acético, é correto afirmar que... Então, primeiro item, se trata de uma reação ácido-base, pois nesse sistema, o bicarbonato de sódio atua como uma espécie básica e o vinagre atua como ácido. Bom, então a gente tem que lembrar aquela teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Então, como que é essa teoria de Bronsted? Vou colocar aqui, Bronsted-Lowry. Ele fala o seguinte, que ácido é uma espécie química que libera prótons. Próton é equivalente ao íon H+, que o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Se ele perde esse elétron, ele fica só um próton. Então, por isso que o H+ equivale a um próton. E o que seria uma base, segundo a teoria de Bronsted-Lowry? Base é toda espécie que recebe esse próton. Se a espécie química está recebendo um próton, ela pode ser considerada como uma base de Bronsted-Lowry. Tá? E o ácido é a espécie química que libera esse próton. Então, se a gente olhar aqui o ácido acético, é um ácido orgânico, é o CH3, C-OH. Então, você põe ele aqui na água, o que ele vai fazer? Ele vai liberar um próton. Então, ele vai colocar aqui, CH3, C-O, O-, mais H+. Se ele vai liberar esse íon H+, o ácido acético ele é considerado um ácido. Agora vamos pegar aqui o bicarbonato de sódio. Então a gente coloca aqui, NaHCO3. Quando a gente coloca ele em água, tá? Porque o ácido acético aqui, na reação que ele deu pra gente, o ácido acético está em solução aquosa. Então tem água no meio, né? Ele é sólido, mas ele está em solução, ele vai ser misturado em uma solução aquosa. Então quando ele entrar em solução aquosa, o que vai acontecer com o bicarbonato? Bicarbonato de sódio vai liberar o cátion sódio mais o HCO3-, que esse ânion aqui é chamado de bicarbonato. Esse bicarbonato aqui ele vai reagir com quem? Com esse íon H+. Então ele vai formar HCO3- mais o íon H+. Então nesse caso aqui o bicarbonato ele tá recebendo um próton. Então ele vai formar o quê? O ácido carbônico, que é o H2CO3. Só que o ácido carbônico ele é um ácido instável. Então ele se degrada formando água mais CO2 na forma gasosa, que ele vai ser liberado. Então nesse caso aqui, o ácido acético vai ser um ácido e o bicarbonato de sódio, que vai liberar o bicarbonato, vai atuar como uma base, segundo essa teoria de Bronsted-Lowry. Então vamos ver esse primeiro item aqui, quando ele fala.
Se trata de uma reação ácido-base, pois nesse sistema o bicarbonato de sódio atua como uma espécie básica e o vinagre atua como um ácido verdadeiro. Verdadeiro. Vamos colocar aqui, ó, verdadeiro. Porque a gente viu aqui, ó, o ácido acético libera o íon H+, então é um ácido. E o bicarbonato de sódio vai liberar o bicarbonato e o bicarbonato vai reagir com o íon H+. Vai formar ácido carbônico e vai liberar CO2 e água. E o CO2 na forma gasosa. Então esse primeiro item aqui, ele é verdadeiro. O segundo item. O ácido acético é um doador de íons H+, segundo o conceito de Bronsted-Lowry, verdadeiro. A gente viu aqui, ó, o ácido acético ele libera íon H+, libera prótons. Então ele é um ácido, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. O item 4. A mistura, se realizada em um frasco fechado, pode resultar em uma explosão, uma vez que um dos produtos formados é um gás, que aumenta a pressão no interior do frasco. É verdadeiro também, ó. Verdadeiro também. Se a gente olhar nessa reação que ele forneceu aqui para a gente, ó, o bicarbonato vai reagir com ácido acético, vai liberar o CO2 e essas outras substâncias. O CO2 é um gás. Se ele liberar em grande quantidade o CO2, por exemplo, dentro de uma garrafa plástica, então se liberar bastante CO2, vai gerar uma pressão grande na garrafa plástica. E o que pode fazer? Pode explodir a garrafa plástica. Então esse item 4 aqui ele é considerado verdadeiro. O item 8. A reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido acético produz uma solução com pH igual a 7, independentemente da proporção entre os reagentes utilizados. Ó, esse independentemente, toda vez que a gente olhar esses termos independentemente, certamente, em todos os casos, sempre, a gente tem que dar uma atenção especial que pode estar errado, tá? Então ele falou, ó, independentemente da proporção de reagentes utilizados. Ó, se a gente colocar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio, uma pequena quantidade, e aqui a gente coloca uma grande quantidade de ácido acético. Então, o ácido acético vai reagir com o bicarbonato de sódio e vai sobrar ácido acético aqui. E o ácido acético, como o nome já diz, é um ácido. Então, o pH do meio, como vai ter bastante ácido acético sobrando, o pH dele, da solução, vai ser ácido. Ou seja, vai ser menor do que 7 a 25 graus. O que está errado nessa questão é esse independentemente da proporção entre os reagentes utilizados. É falso. Tá? Então, se a gente colocar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio e uma grande quantidade de ácido acético, parte do ácido acético vai reagir com o bicarbonato e vai sobrar uma grande quantidade de ácido acético. Como o ácido acético, o pH do meio vai ser menor do que 7, né? Então esse pH aqui dessa mistura vai ter bastante ácido acético e o pH vai ser menor do que 7. Então ele falou aqui que vai ficar igual a 7. Igual a 7 é neutralidade, né? É pH neutro. Então esse item aqui ele é considerado falso, tá? Ele é falso. O próximo item aqui é o item 16. A inativação dos reagentes, oriunda da reação de neutralização completa, depende da correta proporção estequiométrica entre eles? Verdadeiro. Se a gente olhar a reação, ó, ele já deu a equação química para a gente balanceada. Então a proporção é o seguinte, ó, 1 mol de bicarbonato reage exatamente com 1 mol de ácido acético. Então, se a gente seguir essa proporção, a reação vai ocorrer, vai ocorrer na proporção estequiométrica. Por exemplo, se a gente usar 5 mol de bicarbonato de sódio, a gente vai precisar de 5 mol de ácido acético para a gente seguir a proporção estequiométrica dos reagentes. Então, no item 16, ó, quando ele fala a inativação dos reagentes
oriunda da reação de neutralização completa depende da correta proporção estequiométrica entre eles, é verdadeiro, tá? Tem que seguir a proporção estequiométrica, que consultando a equação balanceada, essa proporção aqui é 1 mol para 1 mol, tá? Dos reagentes. Então esse item 16, ele é verdadeiro. E o último item, o item 32, ele fala, ó, a solução resultante da reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido acético é uma condutora de corrente elétrica menos eficaz do que a água pura. Esse item é falso. Porque se a gente olhar na reação aqui, ó, nessa reação de neutralização do bicarbonato de sódio e o ácido acético, forma CO2, água, e olha aqui, ó, forma o cátion sódio e o ânion acetato. Isso daqui são íons em solução. E íons na solução favorece o quê? A condução de corrente elétrica. Favorece a condução de corrente elétrica. Então, essa solução aqui, esse produto da reação, vai fazer o quê? Vai facilitar a corrente elétrica. Então, quando ele fala aqui no item 32, que a solução resultante da reação entre o bicarbonato de sódio e ácido acético é uma condutora de corrente elétrica menos eficaz do que água pura, esse menos aqui faz esse item estar errado. Então, esse item 32, ele é falso. Então, somando os itens verdadeiros aqui, vai ser 1 mais 2, 3, mais 4 vai dar 7, 7 mais 16 vai dar 23. Vai dar 23, que seria a resposta da somatória, né, dessa questão 35. Beleza? Valeu!